Muito bom dia, muito bom dia. Que Deus abençoe poderosamente. Estamos iniciando aqui mais um momento de palavra. Palavra para abençoar sua vida, sua casa, sua família. Estou aqui com a minha Bíblia aberta em Marcos, capítulo de número 9. Eu quero estar meditando aqui juntamente com vocês a partir do verso de número 33. Marcos, capítulo de número 9, do verso de número 33 a seguir. Vou dar um tempinho aqui para você encontrar, para que possamos fazer a leitura juntos. Já peço uma licencinha aí, vou tomar aqui. Hoje eu coloquei o meu chocolate aqui dentro da garrafinha. Ô glória. E aí mantém, hoje é gelado. Hoje é um chocolate gelado. Esse aqui não é lá da fábrica de chocolate não, mas também é bom. Tá bom aqui geladinho, né? E vamos em frente. Amém, pessoal? Marcos 9, 33. Vamos para a leitura da palavra de Deus. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Então, eles estavam ali no caminho e aparentemente, né, pelo menos é o que demonstrava, não parecia assim que Jesus estava atento ao que eles estavam falando, o que eles estavam ali discutindo, o que eles estavam conversando. Mas esse Jesus, que é o meu Deus, que é o seu Deus, o nosso Senhor, Ele sabe de tudo, né? Nada passa desapercebido, nada acontece sem que Ele esteja no controle de tudo, sabendo de tudo. Ele conhece todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos, que nós adoramos. Então, provavelmente aqui, os discípulos pensaram, ele não está ouvindo. Né? Eu acredito que esse tipo de pensamento, né, que na verdade é uma grande bobagem, né? A pessoa pensar assim, não tem ninguém vendo aqui, né? Não tem, ninguém está ouvindo, ninguém está sabendo, né?
sendo que a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos garante que os olhos do nosso Deus, que são como chamas de fogo, ele contempla todos os moradores da terra, de dia, de noite, de madrugada, enquanto dormem, enquanto estão acordados, aonde andam. Deus contempla todos os moradores da terra. E Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. É por isso que nós temos que ter esse temor, né? É por isso que eu sou apaixonado pela história de José. Porque José estava dentro daquela casa, sozinho com aquela mulher. E a mulher queria de todo jeito se entregar para ele. Não tinha ninguém naquela casa. Mas José, ele conseguiu entender que dentro daquela casa estava os olhos do Senhor Deus, que contempla todos os moradores da terra. E ele sabe de todas as coisas. E José disse: não, jamais eu vou fazer isso contra o meu Deus. E também jamais eu vou fazer isso contra o seu esposo, que é o meu patrão. Aleluia. Um homem íntegro, um homem de caráter, um cabra macho de verdade. Mas aqui nessa passagem, os discípulos estavam achando que Jesus não estava por dentro do mistério. E aí chegou o momento de Jesus colocar eles na parede, né? E Jesus pergunta para eles: no caminho, o que vocês estavam discutindo mesmo? Como, como se ele não soubesse, né? O que vocês estavam falando lá no caminho mesmo? E aí, nós lemos aqui o verso 33. O 34 diz assim, ó: mas eles calaram-se. Porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Olha que coisa, né? Eles estão ali andando com o próprio Deus ali. Uma vez um dos discípulos disse para Jesus: Mestre, nos mostra o Pai, e para nós basta. E Jesus disse: eu tenho estado com vocês aqui todo esse tempo e ainda não me viu? Aleluia. Quem vê a mim, vê o Pai.
Então eles estavam ali tendo um privilégio extraordinário. Eles estavam andando com o próprio Deus. E em vez deles se alegrar com isso, eles estavam discutindo, querendo saber qual que era o maior entre eles. E isso causa um mal, causa ruína, destruição na vida do ser humano. Quando ele quer ser grande, ele quer ser o tal, ele quer ser a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, não é assim que fala? E isso causa danos, né? Destruição, ruína, porque a ganância dentro do coração do ser humano produz maldade. E ele faz o que tiver que fazer para ele ser grande, para ele ser o tal. E Jesus aqui, ele arranca esse mal pela raiz. Aqui no verso de número 35, e ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhe: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Aqui Jesus dá o checkmate. E Jesus mostra aqui que ele faz a pergunta para os discípulos como um teste, para ver se eles iriam ter coragem de falar o que eles estavam discutindo. Porque na verdade Jesus já sabia. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que você está pensando agora, o que eu estou pensando. A palavra ainda não me chegou à boca e ele já sabe o que eu vou falar. É o que diz a palavra. O bendito seja o nome do Senhor. Então aqui Jesus mostra para eles, para os discípulos ali, que ele estava por dentro de tudo que estava acontecendo. E Jesus fala: vocês querem ser grande? Vocês estão querendo ser o tal? Vocês querem ser o primeiro? Porém eu vos digo, aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Porque no reino dos céus é assim, quando você é o menor, diante de Deus, aí sim você é grande. No reino dos céus, na visão do céu para a nossa vida, quando você é aquele que está em último, aí sim você é o primeiro. Aleluia.
Bendito seja o nome do Senhor. É melhor agradar a Deus do que os homens. E hoje a gente vê tantas pessoas querendo ser grande, né? Querendo ser a última bolacha do pacote, querendo ser esperto demais. Aquele jeitinho brasileiro, né? Que pegou essa frase aqui no nosso país. Não, vamos dar um jeitinho brasileiro. Que isso aí a pessoa tá querendo falar o quê? Não, rapaz, você é mais esperto que isso. Você é mais esperto do que eles. Dá um jeitinho brasileiro ali e passa na frente, né? O que é isso? É um sentimento de grandeza, né? De querer passar o outro, querer passar a perna, né? Querendo trapacear, querendo ser o tal. Não, eu sou... Você não me conhece. Né? Aqui é o cara, né? E Deus, ele reprova esse tipo de sentimento no coração do ser humano. E é isso que Jesus está tratando aqui. A Bíblia fala que Jesus sentou ali para conversar com seus discípulos, para tratar no coração deles esse sentimento de grandeza, de achar que não, eu faço, eu posso, eu sou o cara, é eu, ó, eu que faço, eu que aconteço, eu que... Não. Você quer ser grande? Então seja pequeno. Você quer ser o primeiro? Então seja o último. E quando colocamos essas palavras de Jesus no nosso coração e praticamos, aí o nome dele, oh aleluia, é glorificado na nossa vida. Mas a honra é para ele, a glória é dele. Por ele, para ele, são todas as coisas. Uma vez chegaram para Jesus e falaram, bom mestre. E o próprio Jesus não quis esse sentimento dentro do coração dele. Ele disse, por que me chama bom? Só há um bom, é o meu Pai. O próprio Jesus rejeitou esse sentimento de grandeza, de achar que é alguma coisa. Nós não somos nada, nós somos apenas seres humanos que carecem, que necessitam da graça, da bondade, da misericórdia do nosso Deus. Nós somos pó, cinza. É o que diz a palavra. Dependemos dele. Você que está me ouvindo, você depende de Deus, do ar, do fôlego de vida. Você depende dele para andar, para viver. Nós dependemos dele. Tudo é para ele. A honra, a glória, o louvor, a adoração seja dada a ele.
Esses dias eu, só pedindo mais uma licencinha aí. Glória a Deus. Esses dias eu estava no mercado e eu não faço despesa assim, né? Eu vou no mercado umas 3 ou 4 vezes assim por semana, que a minha compra é coisas miúdas assim, poucas coisas. Eu moro sozinho, né? E na maioria das vezes eu compro comida pronta, né? Só quando eu fico com saudade da minha comida, que eu invento de fazer aqui, aí eu compro um arroz, feijão, né? Uma carne, faço alguma coisa aqui, mas é raridade. Então, o meu mercado é 5 minutinhos de mercado, já fiz a minha compra. E esses dias eu estava lá no mercado e eu vi uma cena que tem tudo a ver aqui com a palavra que nós estamos meditando aqui. Essa questão da pessoa querer dar um jeitinho, querer passar por cima das outras pessoas, né? Querer se achar o esperto, né? Ou eu faço, aconteço, né? E todo mercado tem ali o caixa rápido, né? Que é 5 volumes, 10 volumes no máximo ali, que já é para agilizar aí essa questão da pessoa ir no mercado comprar pouca coisa, né? Então fica chato a pessoa ir no mercado e ter que encarar ali uma fila de 1 hora de fila, 2 horas. Tem gente que encara 3 horas de fila, né? Que vai fazer ali a despesa do mês e, e aí pega ali 2 carrinhos, né? Lotado ali porque é a despesa do mês, né? Então lá nos mercados tem muito isso, aquelas filas enormes e gente com 2 carrinhos, né? E tudo transbordando de coisa. Então eu prefiro ir 3, 4 vezes na semana, mas eu pego um pouquinho de coisa e já vou já passo no caixa rápido, que é no máximo ali 10 volumes, né? E aí, tô eu lá fazendo minha comprinha, né? E nem peguei cestinha, nada, que acho que eu tava com uns 5 volumes na mão. Levei ali no braço mesmo, tava na fila. E nesse dia até essa fila tava grande, né? Não tava no mesmo nível das demais, né? Mas essa daí tava grande. Tinha umas 20 pessoas na minha frente, né? Fora as pessoas que estavam atrás de mim. E aí eu fiquei observando, né? E aí de repente apareceu porque como o pessoal estava na minha frente, eu não estava conseguindo ver, mas na hora que ela foi pro caixa, aí deu para perceber. A mulher tava na fila ali no máximo 10 volumes, né? Mas ela tava com um carrinho
lotado de coisa. Tá transbordando ali de coisa, né? Aí eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, isso daí vai dar caca. Isso daí vai dar caca. Aí fiquei só observando e nada de passar nenhum fiscal, segurança, nada. Falei, vai dar caca isso aí. E a mulher tava com o filhinho, né? Deveria ter uns 6 aninhos de idade. Tava com o esposo. E aí começou a colocar as coisas lá no caixa. E aí não demorou muito. Eu percebi que saiu uma pessoa que estava atrás de mim, né? Atrás, assim, acho que tinha umas 4 ou 5 pessoas atrás. Ela saiu desse meio aí. Ela veio, mas veio que cuspindo fogo, assim. Falei, pronto, agora ela encontrou, né? O que ela veio buscar. Aí essa mulher foi lá e pensa numa. Sabe aquelas mulheres que gosta de ver o circo pegar fogo? Então, essa daí é elevada ao quadrado. Ela já chegou apontando o dedo na, na cara da outra mulher lá. E já queria dar de tapa nela e falando palavrão. Aí o barraco estava feito. Aí depois, sim, aí chega os fiscal, segurança, né? E aí a criança, né? Eu fiquei observando a criança assim, agarrou na mãe, porque a mãe ali ia apanhar, né? Ia levar uns tapas ali. A mulher já foi para bater mesmo. E aí eu fiquei olhando aquela cena. E a mulher que entrou com um carrinho ali na fila dos 10 volumes, ela baixava a cabeça assim, com vergonha, mas não falou um pio, né? Não falou nada, ficou ali toda constrangida com né, aquela situação, imagina, né? Coisa linda, coisa maravilhosa. Ah, meu Deus, você vai no mercado fazer sua comprinha lá e você vê uma cena dessa. Ai, que coisa espetacular, né? E a criança ali, né? Imagine o trauma, né? Na, no, no psicológico da criança, né? Achando que a mãe vai apanhar, né? O marido ali tenta entrar no meio. Quer dizer, toda essa situação foi gerada porque a pessoa teve dentro do coração dela esse sentimento de grandeza. Não, eu posso passar na frente deles ali, ninguém vai falar nada. A gente dá uma desperta ali, passa nos 10 volumes ali, e quem que vai falar alguma coisa? A gente não enfrentar essa fila aí de 3 horas nada, né? Porque não tem como falar que a mulher estava ali de inocente, que ela não sabia, né? Primeiro que tem a placa lá em cima com letras garrafais, né? Aqui, ó, no máximo 10 volumes, né? Então, sempre quando você vai procurar uma fila, a primeira coisa que você tem que analisar é a plaquinha ali, né? E que às vezes também tem aquele caixa que é preferencial, né? Então você tem que analisar, tal, ver. E, e outra, se fosse uma situação que a mulher ela estava ali inocente, não sabia, na hora que a mulher foi para dar de tapa na cara dela, ela iria falar, né? Falando, ó, moça, me perdoa, né? Eu não sabia, tô viajando na maionese aqui, tá? Mas não, ela ficou quietinha. Porque realmente ela tentou dar uma desperta ali.
né? E aí a pessoa procura sarna para se coçar, né? Então é isso que Jesus estava tratando aqui, ó. Você quer ser o primeiro? Que o teu coração esteja voltado para ser o último, né? Você tem que saber começar lá de trás. Você quer ser grande? Você tem que saber ser o menor. É a palavra. É a palavra. Olha o constrangimento que aquela família causou para eles mesmos. Passa uma vergonha terrível no mercado, né? Mexe no psicológico da criança, porque a criança estava ali querendo chorar, agarrando na mãe, com medo da mãe apanhar. Tudo porque não foi humilde o suficiente para falar, não, nosso carrinho aqui realmente tem muita coisa, o carrinho está lotado, vamos procurar a fila que é adequada para a compra que a gente está fazendo. É simples. Tem coisas que é tão simples a gente evitar, né? Mas a pessoa, ela quer causar, ela quer... Eu acho que ela pensa assim, rapaz, eu tô sem sarna para me coçar, eu vou procurar uma sarna. E ela sai à procura de sarna para se coçar, né? Mas é esse espírito da grandeza, né? A pessoa achar que é a tal, a pessoa achar que pode. Não, eu posso, eu chego lá, eu faço, aconteça, e ninguém vai falar nada. Só que no caso dessa mulher aí, né? Ela não esperava que a outra, né? Como dizia o Chapolin, né? Não contavam com as minhas astúcias. Ai, meu Deus, tem que dar risada para não chorar, viu? Que aí você vai no mercado, você se depara com uma situação dessa. Você vê ali uma criança querendo chorar, né? Você vê uma mãe quase apanhando dentro do mercado, né? Então, que possamos mergulhar nessa palavra, que possamos nos alimentar dessa palavra e expulsar esse espírito da nossa vida, o espírito da grandeza, o espírito de se achar o tal, o espírito de a gente pensar que a gente pode passar a perna em alguém e vai ficar por isso mesmo. Você pode até passar a perna em alguém hoje, amanhã, mas são coisas que você está plantando e que aquele que tem olhos de fogo, que contempla todos os moradores da terra e que sabe de tudo que falamos, pensamos, ele vai fazer no tempo certo você colher aquilo que você plantou. Então, que possamos nos atentar para essa mensagem, para essa palavra, porque certamente essa palavra vai fazer a diferença na nossa vida. Amém, pessoal? Nosso tempo aqui já deu. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem, se o Senhor permitir, eu volto. E volto profetizando vida, profetizando vitória. Nunca se esqueça, hoje ainda dá tempo de você ser melhor do que você foi ontem. Deixo aqui um forte abraço. Deus abençoe
e que esse sentimento de grandeza nunca seja fortalecido, engrandecido, alimentado no seu coração. Que seja expulso todo espírito de grandeza e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na minha e na sua vida. Deus abençoe. Até a próxima.